Olá, ouvintes, bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Arcai. Meu nome é Fernanda Pio. Para a entrevista tenho comigo Beatriz de Pauli. Olá, Bia. Olá, Fernanda. Olá, Ágata. E na Olá. produção, Flávia Amaral e Gabriele Corneli. Nossa personagem é Ajax e a convidada é a Ágata Bacelar, do Departamento de Linguística, Português e Línguas da Universidade de Brasília. A Ágata também é professora do programa de pós-graduação em Metafísica. Seja bem-vinda, Ágata. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos. Muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente para conversarmos sobre essa grande figura que é Ajax. Mas como gostamos de fazer, porque para nós aqui do podcast, tão importante quanto o objeto de pesquisa é o sujeito que pesquisa, nós gostaríamos então de saber como foi que você se interessou pelos estudos clássicos. O que te motivou a seguir a carreira acadêmica nessa área? Fala um pouco para a gente da sua trajetória. Falo sim, Bia. Mas antes disso, só gostaria de agradecer o convite, é claro. Fico muito feliz de estar aqui no podcast também. Então, quando entrei na Letras na UFRJ, eu queria fazer teatro. Minha mãe não tinha deixado. Então, o meu plano era fazer a graduação em Letras, porque eu também, na época, frequentava oficinas de teatro na Casa da Arte, na Cal, né, em Laranjeiras, e só que eu, enfim, era adolescente um tanto arrogante, e o pessoal de teatro, que estava fazendo teatro, eu queria fazer teatro para, sei lá, estudar Shakespeare, montar, né, encenar Shakespeare, Chekhov, e as pessoas não eram muito ligadas, assim, no teatro literário, que eu conhecia do meio de teatro na minha arrogância adolescente. Então, o meu plano era fazer letras para ter essa cultura e fazer um curso profissionalizante de teatro de tarde, né? Mas já no primeiro semestre eu desisti do curso de teatro e adorei a graduação da letras, mas eu comecei em inglês. E aí na UFRJ, né, tem no currículo obrigatório 2 semestres de grego, o famoso grego genérico. Enfim, eu também era nerd e jogava RPG. E aí, quando eu li a Ilíada, eu fiquei encantada com aquelas cenas de batalha, gore, com, né, aquelas lanças passando pelo peito e tudo mais. E decidi mudar para grego, não contei para ninguém na família, porque, enfim, já tinha sido uma luta conseguir fazer o vestibular para letras e não para medicina. Então, se eu falasse para minha mãe que eu estava mudando para grego, não sei o que ia acontecer. Então, eu fiz o processo todo, né, sem contar nada. E só depois, quando eu ganhei bolsa de iniciação científica, que aí eu contei. Falei, ei, olha, eu ganhei uma bolsa de iniciação científica para estudar a Odisseia. E aí contei em casa que eu tinha mudado para grego. Na secretaria, inclusive, a funcionária não acreditou, assim, porque o mais comum era o pessoal pedir a troca de grego para inglês, né? Tentaram corrigir meu formulário. Eu falei, não, eu quero para grego mesmo. E foi assim que eu entrei na graduação, né, no curso de Letras Português-Grego. E logo em seguida fui selecionada para um projeto de iniciação científica com a professora Nelly Maria Peçanha sobre o retorno de Ulisses, maravilhoso no retorno de Ulisses. E foi por aí que eu comecei minhas pesquisas. Muito interessante ouvir sobre a tua trajetória. Eu fiquei um pouco curiosa com relação aos temas. Como que foi a progressão de temas nas tuas pesquisas e como que a Ágata de hoje se relaciona com aquela que iniciou a graduação em letras? Olha, assim, pensando nesses temas, né, eu considero a iniciação científica o início da minha carreira, sem dúvida nenhuma. Assim, foi a partir dali que eu me engajei né, com a pesquisa na área de estudos clássicos. E, enfim, isso foi em 98, então já tem aí uns mais de 20 anos. De lá para cá, enfim, eu tive um percurso de pesquisa, a princípio, muito linear, né, porque no primeiro PIBIC foi a Odisseia, e aí, a partir do segundo PIBIC, com a professora Nelly, a regra mudou, a gente tinha que vincular o meu projeto diretamente ao projeto de pesquisa dela, e ela, na época, estava trabalhando com as Nemeias de Píndaro. Então, foi a partir daí que eu comecei a estudar Ajax.
porque justamente pela questão da rivalidade entre Ájax e Ulisses em todo o ciclo épico, a gente escolheu as Nemeias 7 e 8 de Píndaro para comparar, né, as figuras de Ájax e Ulisses em Píndaro e em Homero. E aí no terceiro ano de PIB que a gente incluiu o Ájax de Sófocles nessa comparação. A partir daí eu fui para o mestrado com Ájax de Sófocles e um doutorado sobre Sófocles, né, que se estendeu até o doutorado até 2018. Então, assim, em termos de percurso, de tema de pesquisa, foi algo muito linear, mas é claro que as abordagens, metodologias e referências teóricas foram mudando bastante, né, ao longo desse percurso. E eu tenho, enfim, não sei se é um defeito ou uma qualidade, né, mas é muito difícil eu continuar concordando com alguma coisa que eu escrevi. A minha dissertação de mestrado, hoje em dia, quando eu pego, eu tenho vontade de reescrever tudo, é claro. Então, eu discordo de mim mesma muitas vezes, né, e acho que isso faz parte, né, justamente, a pesquisa vai avançando, outras coisas vão sendo ditas, e a gente vai repensando também. Com certeza, Agatha. E me diz uma coisa, você passou algum tempo fora do país, estudando com o Claude Calame, um grande nome, uma grande referência para os helenistas, sobretudo. Você poderia nos contar um pouco da sua experiência acadêmica fora do Brasil? Claro, foi muito enriquecedora, assim, é algo que eu recomendo para todo mundo, né, sobretudo, justamente para a gente ver a questão da diversidade cultural, especificamente nas culturas acadêmicas, né, e ter uma visão mais ampla, né, de como se pesquisa, como se trabalha em cada lugar do mundo. Então, foi muito enriquecedor, não só em termos materiais, no sentido de ter acesso a toda uma bibliografia. Enfim, quando eu fui, já tinha muita coisa disponível na internet, mas muito menos do que hoje em dia, né? Um dos dramas, digamos, do meu mestrado era justamente conseguir acesso a alguns artigos e edições comentadas e tal. E depois, quando eu comecei o doutorado lá, o drama se inverteu, assim, né? Passou a ser o que eu vou ler, porque eu não vou dar conta de ler tudo que tem disponível aqui. Então, e conhecer pessoas também né, de outros países, não só na França, porque quando eu cheguei lá, na École des Études, ainda havia o Centre Gernet, né? Centre Louis Gernet de Recherche Comparée sur les Sociétés Anciennes, que tinha sido fundado pelo Vernon e o Vidal-Naquet, mas durante a minha estada lá, justamente teve a fusão das equipes, né? E aí várias equipes francesas, Centre Eglotte, Centre Gernet, equipe FIACI, de várias universidades se uniram numa única equipe que é a atual ANIMA, Antropologie et Histoire des Mondes Anciens, né? Unidade mista de pesquisa lá no CNRS. Então, e aí foi muito interessante, inclusive, para conhecer pessoas do mundo inteiro que também estavam circulando por lá, né? E perceber diferenças, por exemplo, nas formas como são conduzidas as orientações, né? A gente, assim, eu aqui no Brasil estava muito acostumada. A professora Nelly foi uma pessoa muito importante na minha formação, sem dúvida, né? E assim, na minha iniciação científica, ela me encontrava no primeiro ano, então, toda sexta-feira e a gente ia traduzir Homero juntas, sabe? Então, eu não tinha um texto que eu escrevesse para um congresso que eu não tivesse discutido detalhe a detalhe, tudo antes, né? Ao passo que na França, pelo menos, a relação com o orientador é muito mais formal, claro, né? E, enfim, o Calame sempre foi muito solícito, mas era aquela questão, eu tinha que entregar o texto e ele comentava o meu texto pronto, né? Mas não tinha um espaço assim de discussão de ideias antes de construir o texto. Então eu levei um tempo para me adaptar nisso, mas também acho que foi um momento de um crescimento muito grande, né? Como pesquisadora, inclusive.
Agatha, me fala um pouco de como foi a tua vinda para a UNB. É curioso que você fez o caminho contrário da Bia. A Bia era da UNB e foi para a UFRJ e você da UFRJ vem para a UNB. Como que foi Uhum. essa experiência e mais recentemente na ECA e na Metafísica? Ah, eu, é uma felicidade enorme para mim ter vindo para a UNB. A primeira vez que eu estive em Brasília foi em 2006, quando eu estava vindo fazer a entrevista para a Bolsa de Doutorado Pleno da CAPES. Né? Na época, a CAPES ainda exigia que os candidatos viessem até o MEC para uma entrevista para avaliar as condições psicológicas de fazer o doutorado fora. E aí tinha uma amiga minha que estava morando aqui, na 411, e aí eu fiquei na casa dela e logo eu cheguei de noite, no dia seguinte a gente saiu para passear e conhecer Brasília e a gente desceu para o campus, né, e passou pela colina, onde eu estou morando hoje em dia. E eu nem sabia que tinha, enfim, que tinha, né, a possibilidade de apartamentos de professores no campus e tal. E eu fiquei encantada com o campus da UNB naquela época já, inclusive por ser um campus muito bem ocupado pelos estudantes, né? Então, aquela vida, não só acadêmica, mas também social e cultural dos estudantes no campus aqui, já me encantou. E eu, na época, acho que a Sandra não estava aqui, ela estava afastada para o doutorado dela na Inglaterra. Então, eu, na minha ignorância na época, nem sabia que tinha grego aqui na UNB. E comentei com a minha amiga, puxa, eu podia terminar meu doutorado, podia abrir uma vaga aqui na UNB e eu vim para cá, né? E aí, anos depois, quando eu de fato, enfim, já estava, né, pensando em retornar ao Brasil, abriu a vaga aqui. Eu me lembro até que foi quando eu conheci pessoalmente o Gabriele, porque teve um simpósio sobre Platão lá na École, e estava perto do concurso, né, e eu fui lá me apresentar ao Gabriele. E, e, e foi isso. E aí eu vim fazer o concurso e para mim, assim, eu já tinha, né, uma relação de afeto com Brasília. Eu gostei muito daqui nos poucos dias que eu fiquei aqui em 2006 e ao mesmo tempo, assim, a minha readaptação ao Brasil não foi exatamente fácil. Então, acho que ter voltado para Brasília ao invés de voltar para, né, para Niterói, onde eu nasci, foi algo que facilitou também esse processo. E eu fui muito bem recebida aqui na UNB, tanto pela Sandra, que é uma querida, né, quanto pelo Gabriele, pela equipe Arcai, e, enfim, pelos colegas do NEC, né, o Marcos Mota, e sou muito feliz aqui. Muito bonito ouvir você falar, Agatha, da UNB e de Brasília. Mas vamos fazer agora um pequeno intervalo? Claro. E já nós voltamos para conversar sobre o Ajax. Ok. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.unb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E atenção, Arcai é com CH. Voltamos para o nosso segundo bloco com a professora Agatha Bacelar, da Universidade de Brasília. Agatha, vamos apresentar o nosso personagem de hoje para os ouvintes. Quem foi Ajax? Ok, Ajax Telamônio, né, o filho de Telamon, que é uma personagem importante, né, na Ilíada, e um dos epítetos específicos, né, que caracterizam Ajax na Ilíada é o melhor dos aqueus depois de Aquiles, né, que é um epíteto que eu acho que traz muito da questão, né, das questões em torno da lenda de Ajax. Na Ilíada, ele é um herói que se destaca justamente
pela sua habilidade, na sua areté guerreira, que se manifesta sobretudo na defesa, né? Ele tem um escudo que é comparado a uma torre, né, que tem 7 camadas, e outro epíteto dele, muito comum na Ilíada também, é o Herkos Akaion, né? Ele é a muralha dos aqueus. Se a gente pega a disposição, né, dos chefes no acampamento troiano, Ulisses fica no meio, justamente por ele ser o melhor orador, né? Então, para que a palavra de Ulisses chegue a todos, e Ájax e Aquiles ficam nas pontas, né? Os 2 melhores guerreiros ficam nas pontas do acampamento para proteger esse acampamento. Então, na Ilíada, quando Aquiles se afasta, é Ájax que vai duelar com o Heitor no canto 7, né? Algo que termina o duelo entre os dois termina empatado, né? Chega a noite e ninguém caiu ainda, o que não deixa de ser uma forma de mostrar a superioridade de Aquiles diante de Heitor, porque se o segundo melhor dos gregos empata com o melhor dos troianos, então o melhor dos gregos que está de fora venceria os troianos. Mas, enfim, a questão é que vários helenistas, né, propõem que a Ilíada e a Odisseia são meio que tradições concorrentes, né, tradições épicas concorrentes, uma em torno da figura de Aquiles e outra em torno da figura de Ulisses. Então, a figura de Ájax estaria ligada mais a essa tradição que celebra Aquiles, né? Mas a gente tem na Odisseia, na primeira Néquia, né, no canto 11, quando Ulisses desce ao Hades, o encontro entre Ulisses e Ájax, né? E ali, no diálogo entre os dois, na Odisseia, a gente fica sabendo que houve uma briga, uma contenda, né, entre Ájax e Ulisses depois da morte de Aquiles, né, nos jogos fúnebres organizados por Tétis para honrar Aquiles. As armas de Aquiles são propostas como um prêmio de Aristeia, como um prêmio de excelência, né, ao melhor dos aqueus. E aí, justamente, por essa tradição iliádica, o segundo melhor é Ájax, né, mas quem fica com essas armas é Ulisses. A gente tem algumas versões no ciclo épico, né, Pequena Ilíada, Etiopíada também, né, que fazem referências, e, enfim, na versão da Pequena Ilíada, que chegou para a gente só com fragmentos, né, e com alguns resumos de Próclo, a gente sabe, tem notícia de que, para decidir o julgamento das armas, para quem ia, se ia para Ulisses ou para Ájax, o Nestor aconselha os aqueus a irem lá escutar os rumores entre os troianos para ver quem que eles achavam melhor, Ájax ou Ulisses. E aí eles, nesse caso, acabam ouvindo a conversa de jovens troianas, né, em que uma delas diz... porque quando Aquiles morre, Ájax que pega o corpo, né, e carrega o corpo, enquanto Ulisses fica rechaçando os outros guerreiros para poder retirar o corpo de Aquiles da batalha. E aí uma delas diz, não, Ájax que carregou o corpo de Aquiles, então ele que é o melhor, e uma outra, inspirada por Palas Atena, né, responde que até uma mulher seria capaz de carregar um corpo, se fosse colocado sobre ela, mas não lutar e defender esse corpo, né? Essa história, se não me engano, está citada até por um escoliasta de Aristófanes, né? E o verso de Aristófanes na Comédia que faz referência a essa ideia de que até uma mulher poderia carregar o corpo, mas se tivesse que lutar, ia se borrar toda, né? Porque tem aí a questão do se borrar toda, que é aristofânica. Mas, enfim... E aí essa questão do julgamento das armas, né, ela reaparece no meio do século V, tanto na tragédia de Sófocles, claro, né, mas também nas Nemeias 7 e 8 de Píndaro, né? E a gente tem aí, enfim, a questão de datação tanto das Nemeias 7 e 8 de Píndaro quanto do Ájax de Sófocles não é muito segura, né? Os textos podem ser, supõe-se que as Nemeias de Píndaro são anteriores,
Mas em Píndaro, Ájax aparece como justamente a figura do herói aristocrático e valoroso, né, que suscita inveja, vítima da inveja dos medíocres. E aí você tem toda uma representação de Ulisses como o malandro astucioso que ganha o prêmio que não era dele, né? Em Sófocles a questão já é um pouco mais matizada, né? Em Sófocles há toda uma sugestão nas falas de Ájax de que, enfim, o julgamento em Sófocles é feito por voto, né? E aí toda uma referência aos procedimentos democráticos de Atenas, mas tem toda uma insinuação de que essa votação foi corrupta pela parte de Ájax, né? E, enfim, a peça de Sófocles começa com Ulisses procurando Ájax de madrugada, né? E aí no prólogo surge Palas Atena para auxiliar o Ulisses nessa caçada, né? E aí tem toda uma metáfora da caça e do animal que é muito interessante ali, porque nesse prólogo a gente fica sabendo que na versão de Sófocles, Ájax ficou furioso com o resultado das armas de Aquiles, né, terem ido para Ulisses, e nesse ataque por essa fúria ele resolve ir lá se vingar e matar Agamemnon, Menelau e Ulisses para recuperar a honra dele. E aí na hora, só que quando ele está lá já na tenda dos Atridas, Palas Atena vem e lança uma doença sobre os olhos de Ájax, que faz com que ele olhe os homens e veja animais. Desculpa, veja os animais e olhe os homens. Confundam homens e animais. Então, ao invés de matar os guerreiros, o ataque dele, né, é desviado para o rebanho do exército. E aí, enfim, Atena faz uma demonstração de Ájax louco, né, para Ulisses nesse prólogo, para mostrar como a fortuna humana pode, né, se elevar e cair ao chão num único dia. E a peça, na verdade, vai se desenrolar com o processo de retorno de lucidez, né, de Ájax. Logo após o prólogo, quando o herói entra em cena, ele já não está mais sob efeito da doença enviada por Palas Atena, mas aí ele tem dois problemas. Um, a desonra de não ter recebido o prêmio, e dois, a desonra de ter virado motivo de riso do exército por ter tido a sua vingança frustrada sobre as reses. Você está falando do desenrolar da tragédia, esse acaba levando, sem querer dar spoiler, para quem não conhece a peça, acaba levando ao suicídio de Ájax. Sim. E a questão da encenação desse suicídio é um dos pontos que costuma ser bastante debatidos. Ou seja, se esse suicídio teria sido ou não encenado, né? Visto aqui há toda uma tradição, digamos assim, de que, a partir da poética de Aristóteles, de que não haveria a encenação da morte em palco. O que você teria a nos dizer a esse respeito? Então, a questão do suicídio de Ájax em Sófocles, o suicídio ali é encenado, né? A gente tem um monólogo do herói que é um episódio inteiro da tragédia, mas existe sim essa ideia de que seria um tabu encenar a morte, né, na cena trágica. Talvez acho que a gente pudesse pensar que, levando em conta as técnicas interpretativas, né, o que podem ter sido as técnicas interpretativas na tragédia grega, não havia necessidade de se encenar uma morte. Até porque a questão da morte relatada pelo mensageiro, né, ou por outros personagens, ou às vezes antecipada, pensando em Cassandra, né, no Agamemnon, de Ésquilo, né, você tem uma série de recursos aí que são muito interessantes nesses relatos, né, mas a questão é que o nosso corpus, né, o que chegou para a gente de tragédia é muito pouco comparado ao que foi produzido no século V.
Então, daí também a gente sair afirmando regras, assim, é um tabu, não pode haver encenação de morte na tragédia, quando que a gente tem, sei lá, 5% ou 7%, né, do que foi produzido, é muito complicado. Agora, eu acho, enfim, nas minhas pesquisas sobre o Ajax e tal, eu sempre propus também que essa questão da encenação do suicídio ali, ela tem um valor simbólico muito grande, porque Ajax, além de ser herói épico, né, herói de Epinício e tudo mais, ele era um dos heróis epônimos, dos 10 heróis epônimos das tribos atenienses instituídas por Clístenes, né? Ou seja, ele era também um herói cultuado em Atenas. E, enfim, hoje em dia a gente até pensa-se mais, porque como em Atenas você não tem um Aianteion, um sepulcro de Ajax, mas tem um Eurysakeion, né? O sepulcro de Eurísaques, que é o filho de Ajax com Tecmessa, supõe-se que o culto dessa tribo Aiantis, né, acontecia no Eurysakeion. Até porque a própria tradição, segundo Plutarco, na Vida de Solon e tudo mais, né, diz que Eurísaques e o outro filho de Ajax, que eu esqueci o nome agora, vocês me desculpem, mas foram os primeiros salamíneos a pedir cidadania ateniense. Né? Então, é muito provável que o culto da tribo Aiantis acontecesse em torno de Eurísaques. Mas justamente por isso, né, a importância desse corpo morto na cena de Sófocles, na medida em que o culto heróico na Grécia Antiga é um culto de mortos, né? O culto sempre acontece sobre o sepulcro do herói. Então, e Ajax morreu em Troia. Então, eu acho que tem uma força simbólica muito grande, né, da peça terminar com uma procissão fúnebre de Ajax, justamente de concretizar ali espacialmente, né, um funeral que não está exatamente na cidade. Considerando todas essas diferentes formas de narrar a personagem e os diversos autores, qual que é, na sua opinião, a característica distintiva que fica de Ajax? Olha, se a gente pensa na recepção antiga, eu acho que tem duas passagens que deixam claro, né, que Ajax permanece como esse modelo de herói que dá a vida pela honra, né? E talvez até dependendo de morte injusta. Pelo seguinte, a gente tem na oração fúnebre atribuída a Demóstenes, né? Justamente o Demóstenes cita ou incita os cidadãos da tribo Aiantis a seguirem o exemplo de Ajax, né? E darem suas vidas pela honra, né? E uma outra passagem muito interessante é a Apologia de Sócrates, né? De Platão, porque Sócrates, quando pensa que vai para o Hades, uma das personagens que ele quer encontrar no Hades é justamente Ajax. E aí eu fico me perguntando se esse Ajax ali, na Apologia de Platão, não está funcionando justamente como um paradigma de uma pessoa, né, honrada, virtuosa e que morreu injustamente. Agatha, é um prazer te ouvir, é sempre uma alegria poder conversar para mim, pelo menos, poder conversar sobre tragédia grega e uma personagem fascinante como Ajax. Mas infelizmente nosso tempo é curto e nós vamos nos despedir agradecendo mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço mais uma vez, foi muito bom estar aqui. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan.
A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!